Por mais de um século, o dia 8 de março é identificado ao redor do mundo como uma data especial para as mulheres, por ser símbolo da história de superação, dedicação e luta feminina, por direitos no decorrer da história. Na igreja, são várias as mulheres que fazem parte da ação evangelizadora, em todos os níveis eclesiais, desde as pequenas comunidades até os altos cargos de coordenação em entidades de incidência internacional. E para debater o tema hoje sobre o Dia da Mulher, eu tenho a alegria de receber mulheres especiais aqui no nosso programa Pai Eterno. E olha só que bonito aí o seu televisor com as flores que adornam esse programa, né? As nossas convidadas nesse dia 8 de março. A Geralda Teixeira, que é jornalista. Bem-vinda, Geralda, alegria recebê-la. Obrigada. Quero desejar também para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Fazer uma saudação especial nesse 8 de março, dedicado às conquistas das mulheres, a também refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Perfeito. Quero também aqui agradecer às mulheres que estão de forma remota, unidas a nós, a irmã Rita Cola, da Congregação das Irmãs Missionárias Agostinianas Recoletas. Seja bem-vinda, irmã Rita. Olá, boa tarde, Padre Wellington, boa tarde aos ouvintes do programa Almanaque Católico. É um prazer de estar aqui neste canal do Pai Eterno, que chega nos corações de tanta gente. E nesse momento, nesse dia, saudar e reconhecer a validade, o esforço, a dedicação e as lutas das mulheres. Por isso que é possível ver dias diferentes, já conquistados e melhorados daqui para frente, com certeza. Isso mesmo, irmã. E eu quero também agradecer aqui a participação da Lise Póvoa, que é advogada. Seja bem-vinda, Lise. Alegria poder ter você aqui em meio a esse momento da nossa roda. Obrigada, Padre. Eu que agradeço o convite. Acho que é um tema de extrema relevância para a gente estar trazendo para dentro das igrejas, né? O quanto é importante, até porque a igreja tem esse papel na formação da sociedade, na formação das mulheres. Então, trazer um pouquinho de informação jurídica, né? Para a gente falar sobre empoderamento, não tem como a gente não trazer informação. Então, eu costumo falar que conhecimento jurídico empodera. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui também. Então, a gente vai começar falando dos desafios. Eu acho que todo mundo sabe que, digamos, a busca, a luta pelos direitos e de mais espaço, de mais igualdade, talvez seja recorrente a gente dizer isso, mas nunca deixar de falar que é preciso conquistar mais espaço, mais igualdade. Eu quero começar pelos desafios. E aí, Geraldo, eu quero que você comece falando para a gente sobre quais desafios você vê no horizonte das mulheres no dia de hoje. Olha, Padre Wellington, acho que o principal desafio que nós ainda não conseguimos superar é a violência doméstica contra as mulheres. É uma epidemia e por mais que nós tenhamos leis hoje, e foi uma conquista, a Lei Maria da Penha, a lei que pune o feminicídio, ainda assim as mulheres elas têm esse desafio junto com a sociedade, não só as mulheres, mas as mulheres e homens que lutam também por uma vida digna para as mulheres. É um desafio que a gente reeduque esse homem, que ele deixe de ser o agressor, né? Que ele seja um companheiro e não um agressor. Esse é um desafio. Outro desafio é a participação das mulheres na política. O Brasil é o terceiro país com menos participação de mulheres nos parlamentos na América Latina. Olha que isso é muito sério, não é? Uma população cuja a maioria é constituída de mulheres e, no entanto, nós não estamos representadas no parlamento. Nós precisamos, então, também superar esse desafio. Um outro desafio que eu elencaria é as mulheres hoje elas possuem mais escolaridade que os homens, mas, no entanto, no mercado de trabalho ainda ganham 70% do que os homens ganham para fazer a mesma função, simplesmente porque elas são mulheres. Né? Então, essa é uma desigualdade que precisa ser superada. E aqui eu desde já quero lembrar e agradecer
a presença da Geralda, que eu ouço desde antes de ser padre, viu, Geralda? Sim, quando você tinha lá no lá, Palavra de Mulher, né? Palavra de Mulher. Que era um programa que sempre ia ao ar aos sábados aqui na 23 Difusora. anos de programa. Isso. E agora, Lise, você que é advogada, você tem com certeza encontrado muitas mulheres em situação vítimas desse movimento, às vezes, que fecha as portas, não permite os espaços. E como você observa o instrumento do direito para o fortalecimento da garantia, digamos assim, desses espaços, dessas portas abertas a essas mulheres? Existe muito desafio para a mulher ter acesso, por exemplo, a uma defesa, a um direito, a uma garantia de se firmar na sociedade? Com certeza, ainda é um grande desafio, padre. E por isso que é tão importante a gente trazer isso em uma TV católica, né? Porque isso é um desafio enorme para todas as mulheres, sejam elas cristãs, sejam elas não cristãs. Todas as mulheres, a gente passa por situações e desafios. O que eu posso dizer enquanto conhecimento prático? Eu atendo muitas mulheres em situação de vulnerabilidade financeira, em situação, inclusive, de vulnerabilidade emocional e espiritual. Então, eu acho que o que a gente tem que trazer para o debate, principalmente dentro das igrejas, eu acho que é um espaço que a gente tem um desafio maior em relação aos líderes religiosos se capacitarem para enxergar essa estrutura de violência, para entender o que é o ciclo da violência, para poder, como que eu posso dizer, informar e instruir de uma maneira adequada, né? Existem pesquisas que dizem que mulheres, por exemplo, que professam a fé protestante, elas têm índices altíssimos de violência doméstica. Então, a gente tem que trazer essas questões porque ainda é um desafio. A gente ainda tem muito mesmo o que nos libertar, né? Eu costumo falar, assim como a Geralda trouxe, a participação política é importantíssima, porque as leis são feitas por homens, né? A participação política é muito importante nas políticas públicas, na definição do que é lei, né? E eu costumo falar que o judiciário, ele enxerga assim, lei, ele enxerga a raça, né? Enxerga o que é homem, o que é mulher, e enxerga a classe social. Então, são muitos desafios ainda pela frente, mesmo. E a gente tem bastante para falar. Não, e irmã Rita, eu estou aqui observando, né? Nós temos essa possibilidade de refletir e olhar, por exemplo, para o lugar da mulher na igreja, né? E quando observamos do ponto de vista do recorte cristão católico, se nós fizéssemos um censo para ver um rosto, qual é o rosto da igreja no Brasil? De uma mulher negra, de mais ou menos 40, 50 e poucos anos, pobre e que é solteira ou abandonada pelo marido com filhos. Como é que a senhora observa essa realidade, irmã Rita? Porque a senhora já tem uma história de vida, de consagração e também de acompanhamento, de atenção às mulheres. E ouvintes desse momento, é uma provocação que acontece dentro da gente quando a gente presta atenção, observa a falta de cuidado, de perceber que aquela pessoa, aquele ser humano, tem que ser considerado com o mesmo valor que o outro, de outro jeito, aquele que poderia ter mais condições. Dentro da igreja, é inaceitável a discriminação que se faz de status, no sentido de poder, né? Eu tive experiência, Padre Wellington, de comunidades eclesiais de base ao nascer aqui na Arquidiocese, em que a gente tinha outros espaços a mais para administrar o sacramento do matrimônio, batismo, celebrar com muita frequência as celebrações da palavra, distribuição da Eucaristia. Hoje nós tivemos um retrocesso, de uns 6, 7 anos para cá, um retrocesso. E quando se trata, então, da mais pobre, meu Deus, aí sim que a gente percebe que nós ainda nos enxergamos como iguais diante de Deus, que temos o mesmo valor, a mesma dignidade
que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é inadmissível a discriminação. A força das nossas pequenas comunidades está exatamente na mão dessas mulheres pobres, negras, trabalhadoras, lutadoras. Quando eu subo o morro aqui do Moscoso ou da Piedade, onde tantas bombas e mortes aconteceram já, quem está lá? Mulheres, dando sinal, sendo sinais da presença de Deus naquele espaço. O que elas têm para oferecer? Uma riqueza que passa a gente para trás. Às vezes até, a minha teologia, pé no chão, como é preciso que ela se encarne cada vez mais para perceber que o Deus da realidade está gritando. E está também salvando aqueles com os quais conseguem trabalhar. Porque são elas que defendem realmente a comunidade. E ali, na dor, na alegria, no sofrimento, na falta de todas as possibilidades, mas estão ali. Moram no meio do sofrimento e não abandonam aqueles seus irmãos que precisam dela. Uma criança disse assim para uma senhora da comunidade do Morro da Piedade, aqui onde a gente mora: ô tia, a senhora não vai deixar a gente, não vai nos abandonar aqui? Ela tinha até pensado, por causa das mortes que tinha acontecido com pessoas da família. O que essa senhora disse? Uma senhora santa. Ela disse assim: não, você jamais será abandonado, ficaremos aqui juntos para lutarmos, junto para o bem-estar da nossa comunidade. Então, é uma riqueza que a gente não tem o alcance de dar o valor que deve dar. Verdade. E eu acredito que essa é um dos prismas, né? Uma das faces, porque nós temos aí o rosto dessa igreja que se faz majoritariamente feminina em diversos países e continentes. E às vezes, Liz e Geralda, a gente observa que o ambiente da comunidade católica, ele sempre foi favorecido para o debate, porque ele também é construído por mulheres, né? Sim, sim. Eu me reporto ao programa Palavra de Mulher. Perfeito. Por exemplo, ele começa por iniciativa da Pastoral da Mulher, da Igreja Católica. Né? Que é uma pastoral que muita gente ainda não conhece. Ainda não conhece. Aqui em Goiânia, inclusive, ela já não existe mais. Mas ele, por iniciativa da pastoral, por incentivo de Dom Antônio, à época o bispo de Goiânia, né? Então, e também indo no caminho do CELAM, né? Que dizia dessa valorização das mulheres, da importância das pastorais e da igreja abraçar as causas das mulheres, vendo as desigualdades a que as mulheres estão submetidas. Então, isso já lá a partir de 1955, né? Porque tiveram várias conferências, né? Isso mesmo. E com isso, em 90, surge o programa Palavra de Mulher, exatamente com esse objetivo, com essa missão de trazer para as mulheres mais informações, falar sobre os seus direitos, não é? E denunciar as desigualdades, sobretudo. Então, a igreja, nesse aspecto, a Igreja Católica veio fazendo esse papel. Acredito que quando a advogada Lisli, né, diz do papel da igreja, e acho sim que padres, freiras, missionários precisam mesmo ter consciência da problemática das mulheres para acolhê-las, porque muitas vezes no reduto da casa, onde ela deveria ser o espaço onde ela teria mais conforto, né, e segurança, é o lugar que ela menos está segura. No período da Covid, inclusive, padre, o número de violência doméstica aumentou, porque a mulher com o agressor vivendo no mesmo espaço durante muito tempo, né? Então, eu acho que a gente, enquanto leigos e católicos que somos, né, a gente precisa ter esse olhar de acolher essa mulher para que ela tenha coragem de denunciar essa violência também. Liz, como é que você tem observado essa questão dos conflitos, onde a vítima, por primeiro, e depois os filhos, né? Por primeiro a mulher e depois os filhos,
Depois desse evento da pandemia, e nós ainda estamos vivendo de alguma forma os reflexos disso, mas enquanto estávamos privados da liberdade de ir e vir com a frequência que tínhamos antes da pandemia, eu queria que você falasse um pouco como você fez essa leitura desse momento da mulher no ambiente da casa, como a Geralda mesmo disse, que era para ela ter mais tranquilidade, mais paz, ela se vê ali acuada diante do seu agressor. Talvez é uma realidade muito dura que a pandemia revelou e evidenciou para todos nós. Sim, sim. Olha, realmente os dados são muito alarmantes, né? E não é à toa que a gente fala todo ano sobre isso, o quanto é importante, porque a gente não erradicou ainda a violência doméstica, né? Então, na pandemia, o que aconteceu? Muitas mulheres sofrem violência psicológica, né? E o contato pessoal na pandemia emergiu diversos problemas, sejam em casamentos, em namoros, as pessoas ficaram mais próximas, quem pôde ficar em casa ficou mais próxima, então houveram muitos atritos, sobrecarga de trabalhos domésticos, brigas por conta de divisão de tarefas e cuidado com os filhos, as aulas online que sobrecarregaram muito, principalmente as mulheres mães, e também o desemprego das mulheres, que causou ainda mais o reflexo da violência, né? Porque a independência econômica, financeira para a mulher é um fator de liberdade, né? Para quando a mulher quer sair de casa ou está numa situação de violência. Então, durante a pandemia, emergiu os contatos com as minhas clientes que têm medida protetiva ou as que solicitaram, por exemplo, medida protetiva no decurso da pandemia. Foi bem difícil, a gente teve que fazer muitas... Lizy, essa questão de medida protetiva, desculpa te interromper, mas eu queria tocar nesse assunto. Medida protetiva funciona? Resolve? Eu quero saber porque assim, muita gente fala da medida protetiva, mas muitas mulheres que estão sob medida protetiva não têm a devida proteção e às vezes são vítimas do feminicídio, continuam a serem agredidas. Sim, eu costumo falar, padre, assim... A medida protetiva foi uma inovação muito importante. Só que, infelizmente, a gente não tem um guarda, um policial militar, um guarda metropolitano ou uma guarda metropolitana para cada mulher que tem uma medida protetiva. Então, muita gente fala assim, é um papel que não serve de nada. Não, ele serve. Ele serve para muita coisa. Se a pessoa estiver em perigo e o agressor estiver violando a medida, esse agressor vai preso, né? Então, assim, eu costumo falar que os feminicidas, o homem que quer matar, ele vai matar. Porque a gente não consegue a proteção, né? A gente ainda não tem políticas públicas de proteção efetiva para cada mulher que recebe a medida protetiva. Mas é um fator muito relevante, né? Porque são muitos homens, eu não posso dizer que é a maioria, mas eu posso dizer que são muitos os homens que quando recebem a medida protetiva, eles cessam a violência. Sim. Eles pelo menos ficam com medo. É um processo criminal, né? A pessoa vai receber uma intimação, um oficial de justiça. Então, assim, cessa, diminui. Tem homens que escalonam, pioram essa violência. Mas as medidas protetivas de urgência, a Lei Maria da Penha, foi um avanço enorme. E nós somos um dos únicos países do mundo que temos uma legislação de proteção da mulher tão avançada. Irmã Rita, como é que a senhora observa, por exemplo, essa situação de violência, principalmente com relação às mulheres da periferia? Isso é mais grave na periferia ou é mais evidente na periferia e às vezes alcança uma certa igualdade também com os grandes centros? Olha, eu tenho acompanhado familiares de alunos nossos aqui, famílias das nossas comunidades eclesiais da periferia, e a gravidade tem hora que se chocam até, se competem uma com a outra e fazem competição. Mas eu acho que a coisa é velada. No bairro de elite, as coisas ficam entre paredes. E na periferia, as coisas ficam mais expostas, né? Menos camufladas. Mas o que nós temos percebido ultimamente é de muito sofrimento, de muito maltrato, de muita falta de respeito à vida do ser humano, daquela pessoa
que morou junto tantos anos, que gerou filhos com o marido e que depois é jogada no lixo e abandonada, pesada e abandona com melhor, com a mais cara de pau, como diz o pessoal aqui do interior, um descaso até, né? Abandona, deixa passar fome, sendo vítima depois, sabe de quê? De droga, porque tem que matar a fome dos filhos, não tem com que matar a fome dos filhos, e vai atrás de quem possa fazer isso. Há um desacerto muitas vezes, há mais de um lado do que do outro em alguns momentos, mas tem hora que eu penso até que há uma competição. Na elite há muito sofrimento também, há muito domínio. A questão econômica, por exemplo, agora, que com a pandemia muita gente perdeu o seu status econômico, não puderam mais continuar, é um sofrimento muito grande. Quem pesa na fala, na decisão, é o homem, é o machismo, né? A mulher tem que ser submissa àquela situação. Portanto, o sofrimento, ele pervade mesmo a vida. E a gente aqui no nosso Almanaque Católico, nessa nossa roda de conversa, não tem a pretensão de esgotar o assunto. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu quero pedir para as meninas continuarem, tanto as que estão por participação remota, né? A querida irmã Rita, a Lise e a Geralda. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher, nessa festa em que o mundo olha para este ser tão especial que são as nossas mulheres. Nós voltamos daqui a pouco.